Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast do FGV Company Insights em parceria com a revista GV Executivo. Esse é um espaço de conexão entre a pesquisa, o mundo acadêmico e o mundo corporativo. E no episódio de hoje vamos falar sobre os impactos da inteligência artificial na liderança. Quais são os desafios e as oportunidades para os gestores? E os nossos convidados são Fátima Baima, que é professora titular nos cursos de mestrado e doutorado em administração da FGV EBAP, e Anderson Santana, que é professor da FGV AESP e é pós-doutorando no programa em psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e também pesquisador em produtividade em pesquisa do CNPq. Obrigada, Anderson. Prazer, é uma satisfação. Obrigada, Fátima. Muito obrigada de estar aqui com vocês discutindo esse tema extremamente importante, relevante, a liderança nesta era. Que bom ter uma professora digital. do Rio de Janeiro aqui da EBAP, né? Um prazer aqui receber você aqui em São Paulo. Muito obrigada. Vamos começar, Anderson, falando da IA mesmo, né? Que é o nosso tema central para a liderança. Ela é uma aliada ou uma ameaça para a liderança, né? Como é que os líderes podem enxergar a tecnologia nesse processo de transformação e não pensar em substituição? Pois é, aí na sua pergunta me vem muito à mente uma fala do Freud, né? Lá num texto extremamente contemporâneo, produzido em 1930, O Mal-Estar na Civilização, que ele fala que o mal-estar ele é constitutivo. Então, não dá para ter uma visão maniqueísta, né, de que vai ser tudo maravilha ou que vai ser tudo catastrófico. Né? Na verdade, vai depender muito de como nós vamos lidar com a inteligência artificial. Agora, algumas questões que se colocam e que nós trabalhamos no artigo é que, se formos analisar a tendência de que tudo aquilo que é operacional, que é transacional, que possa ser colocado em fluxo de atividades, a tendência é que será colocado, não é, por meio de outras formas de inteligência e artificial, entre aspas. Então, a grande questão é o que sobrará ao humano. E o que sobrará ao humano não é pouco. Não é? Porque o que vai sobrar ao humano é exatamente lidar com aquilo de mais humano que há nele e que há nos outros, que é a criatividade, a inovação, o brilho nos olhos. Então não dá, né, Fátima, para voltar no neoludismo, de a gente sair tentando quebrar as máquinas, né, dizendo que é tudo ruim. Acho que a grande questão é que isso vai trazer à tona um conjunto novo de competências. Até porque a gente tem um exemplo da Revolução Industrial também, né? Eu acho que, eu não sei se no texto vocês tocam nesse assunto, mas que já foi uma grande transformação e que mudou todos os parâmetros de trabalho também, né? Na realidade, eu vejo como um novo capítulo nesse processo histórico. Também um grande pensador, o Berman, né, quando trabalhou a questão das mudanças que ocorrem na sociedade, né, que tudo que é sólido desmancha no ar, muitas práticas organizacionais já estão sendo repensadas, né? A inteligência artificial é um capítulo extremamente poderoso, com mudanças exponenciais, mas eu vejo no momento como precisa ser vista como uma aliada, porque ela, querendo ou não, já penetrou no âmbito organizacional. No artigo está muito claro, enfatizado, o percentual elevadíssimo, quase 80%, de funções que já utilizam inteligência artificial. E se a gente for comparar com o ano passado, esse aumento foi de quase 55%. O que acaba de ser enfatizado pelo Anderson é extremamente importante. Exatamente. É o papel do humano nesse contexto. Uhum. E a gente tem no artigo da GV Executivo, né, uma espécie de quadro comparativo que você fala muito, Anderson, professora Fátima também, da comparação da liderança digital e a liderança analógica, que era a que atuava até um tempo atrás. Explica um pouco sobre essas competências, né? Que diferença que a gente tem e o que se torna indispensável para liderar na era da IA. Vamos falar um pouco do que era o gestor, o líder analógico para o digital.
Sensacional essa sua observação, que o que a gente tem constatado é exatamente isso. Se a gente for pensar a gestão ela é uma função da mobilização de dois grandes grupos de competências. As competências gerenciais e as competências em liderança. Eu creio que durante muito tempo nós fomos demandados pelo primeiro grupo. Não é? Então, o papel do gestor era um papel que, no limite, chegava ali no comando-controle, que é o último estágio, talvez, do gerenciamento. E a partir da introdução, né, dessas novas tecnologias, a questão da inovação, ela se torna, portanto, um fator fundamental. Você precisa da subjetividade humana. Ninguém cria sobre a coerção. Então, nesse sentido, são os grandes dilemas e os grandes paradoxos. Nós até chegamos a desenvolver muito bons gerentes para monitorar, para acompanhar. Agora, talvez nós tenhamos um caminho aí que se abre, que é o do desenvolvimento de lideranças, porque não é possível gerenciar subjetividades. Não dá para eu chegar aqui e dizer, Fátima, você vai ter um brilho nos olhos de tantos micras. Não é possível fazer isso. Né? Então, eu creio que na era da inteligência artificial, essa questão da mobilização da subjetividade, do senso de propósito, daquele mais humano que há no humano, vai ser extremamente relevante. Porque senão nós caímos o risco de estarmos no isomorfismo. Nós vamos contratar pessoas em diferentes empresas que estão obtendo as respostas por um chat GPT, por algo similar. Se fizermos isso, aonde estará o diferencial competitivo? Né? E eu vejo também nessa mesma direção que não se pode delegar para algoritmos o que faz parte da essência do humano, de julgar, analisar dilemas éticos, que a inteligência artificial nos coloca, porque o banco de dados, por mais eficaz que sejam, eles trazem resquícios de uma história, e uma história que muda a todo momento. Então, o grande desafio, eu vejo que é a busca desse equilíbrio, uma consciência tecnológica mais responsável e, ao mesmo tempo, este humano capaz de, com a sua sensibilidade, captar as mudanças no contexto, captar as mudanças que estão ocorrendo internamente, externamente, com a rapidez para apresentar resultados. Então, essa é algo muito central no momento que a gente vive. Concordo. Mas você está falando Plenamente. também, quando você fala dessa questão de fatores, de competências indispensáveis, a gente está falando também de soft skills, é isso também? Sem dúvida alguma. Um outro desafio, né, que essa transformação nos traz. Porque a gente pode ter gerenciamento de custos, a gente pode ter gerenciamento de processos, inclusive de RH, recrutamento, seleção, mas liderança é só de gente. Então, o que talvez na era da inteligência artificial ela nos desafia é que o papel desse gestor vai ser muito mais o de criar uma ambiência organizacional em que essa subjetividade, essa capacidade de criar e, portanto, não é, de inovar para que eu possa cobrar um preço premium naquele produto, naquele serviço, isso vai depender da construção disso que a gente chama de uma holdership, de uma sustentação. Né? Então, o papel da liderança eu vejo aí como competência importante, a capacidade de conexão, né? O que é dentro e fora das organizações. Né? Todo esse movimento vai questionar. E essa capacidade de você criar uma ambiência, lidar com gente, repito, né? Só há liderança de gente. E de que forma que a inteligência artificial ela tem modificado o papel dos gestores e das equipes? Né? A gente está falando um pouco disso, né? Lidar com gente, mas a gente sabe que na prática, né? Como é que as empresas estão fazendo isso no dia a dia? A gente não precisa citar o nome das empresas, mas a gente pode falar de que forma que isso está transformando e que mudanças que estão mais visíveis aí, professor? O que a gente tem constatado é que, talvez como no início, né, a gente tem ainda mobilizado muito em termos da dimensão da tecnologia dessa transformação.
Então, nós temos revisitado, adotado novas ferramentas, temos também trabalhado em termos de processos que vão, não é, otimizar as potencialidades que esses novos aparatos, esses novos dispositivos trazem, mas eu creio que é muito importante aqui a gente começar a ter uma reflexão também ética acerca do processo. Até onde nós podemos ir e até onde o bom senso, a ética, né, nos indica que talvez sejam pontos de não ultrapassagem. Então, ela tem sido utilizada em processos de seleção, em processos até antes de recrutamento, em processos de desenvolvimento. Com sucesso. Com sucesso, diminuindo com efetividade. O turnover. O que ele tem propiciado é realmente uma ampliação até da sua base informacional. Então, se você vai contratar alguém, esse dispositivo te ajuda, inclusive, a abrir possibilidades para pessoas que jamais estariam ali ao alcance daquela tecnologia. Agora, a grande questão importante aí é como, após captar dessas pessoas, nós vamos conduzir o lado humano desse processo. Então, nós não estamos contratando robôs, nós estamos contratando pessoas. Uma devolutiva, por exemplo, de um processo de seleção. Exatamente. Será que é lícito, é legal, é bacana ele ser feito por uma máquina ou naquele momento a importância do humano ali faz a diferença, se faz necessário, Fátima? E ainda quando se fala em a máquina, a tecnologia desenvolvendo o processo, muito deles muito eficazes, mas se faz necessário uma vigilância dessa liderança estratégica, um estar atento, e para isso precisa ter conhecimento da tecnologia e, ao longo deste processo, sempre com foco nas consequências desse processo, no sentido de preservar o humano, de preservar a ética, porque ao mesmo tempo que se fala nos benefícios, nos progressos, na eficiência, na inovação, se percebe também que muito desses algoritmos de bancos de dados, na hora de fazer uma seleção, traz no seu bojo uma história que privilegiou segmentos. Uma série de vieses, Uma série de vieses. E no mundo onde se enfatiza a diversidade, esses vieses têm que ser acompanhados com transparência. Supervisionados pela liderança. Ela é a guardiã dos valores, da ética, da cultura. Sobretudo. Então, da empresa. Quer dizer, a gente está falando aí de governança, de iniciativas de capacitação essenciais para garantir um uso ético da IA dentro da empresa. De uma supervisão constante em todos os níveis, Você tem toda a razão. É uma questão de uma mudança de mindset. Não adianta tentar manter o mesmo padrão de entendimento de uma era analógica para uma era digital. Acho que nós vamos ter que aprender, porque senão os riscos podem ser muito grandes, inclusive no já comentado isomorfismo. As empresas vão passar a ficar todas muito iguais. E mais do que isso, um chat GPT te dá respostas. Talvez hoje a grande diferenciação vai ser quais são as perguntas que serão feitas. Esse lado humano de fazer as perguntas. E uma curadoria também, Essa curadoria é uma liderança de curadoria. A gente está chegando aos minutos finais. Eu queria que a gente deixasse aí uma mensagem. Vocês podiam pensar em algumas ações práticas, que a liderança precisa para ir implantando a inteligência artificial, adotando a inteligência artificial sem perder o fator humano, sem perder o fator ético, quer dizer, os fatores que são importantes aí, e que ela faça parte da governança e da estratégia da empresa com muita clareza, mas que ao mesmo tempo a gente não perca aí os valores principais, o foco na humanização, que é o que a gente está discutindo aqui. Quais são as dicas finais aí, professor? Olha, seria muito interessante a gente voltar à própria noção, ao próprio conceito. Às vezes ele nos ajuda a balizar, Então, se nós formos aprofundar na liderança em si, há dois elementos que não podem faltar na caixinha de ferramentas, do humano que vai trabalhar com a liderança. Primeiro é a linguagem, a possibilidade de a gente desenvolver talvez uma visão, um senso de propósito que mobilize as pessoas.
você atuar no mundo das máquinas, né, demanda uma linguagem. Atuar no mundo das pessoas, uma outra linguagem. E a gente tem a terceira, que é da interação entre essas duas. Então, isso vai demandar muito da liderança na mediação, na antecipação dos conflitos que daí decorrem. E eu creio que um segundo grande elemento que a gente tem para trabalhar, e é talvez fundamental no caso específico da liderança, que você salientou, que é a cultura, onde tudo muda, onde tudo é relativizado, onde a noção de tempo e de espaço tem sido alterado, tem coisas que não podem, que necessitam, pelo menos alguma coisa necessita ficar como marcação. E isso que vai ficar como marcação são os valores. A liderança precisa cuidar muito disso. A inteligência artificial é meio, não é fim, né? É uma racionalidade instrumental. Se a gente não tem uma racionalidade substantiva de alguém pensando nos valores, estabelecendo, né, a visão, vai ser, os resultados não podem ser muito efetivos. Como professora, eu não posso deixar de fazer uma provocação, né? A alfabetização digital, né? Letramento digital é muito importante também nesse sentido, né, professora? Sem dúvida, é muito importante. E está sendo, inclusive, muito enfatizado até nessa nova reforma do ensino médio, porque não tem como a gente negar, não aceitar este fenômeno que já está muito presente nas organizações, já está presente nas práticas dos funcionários, relatórios muito atuais de 2025, do momento, já mostra que quase 50%, 44% dos funcionários, dos empregados, já utilizam a inteligência artificial para desenvolver as suas tarefas, né? E aí, concordando com tudo que o colega Anderson enfatizou aí como os desafios da liderança, a importância dessa integração, dessa participação, desse letramento digital, eu ainda enfatizo aqui, e que aparece no artigo, a questão da transparência, da discussão, da participação, porque o mundo que a gente vive é tão complexo que não se sabe exatamente a consequência dessas transformações que estão ocorrendo. Inclusive sobre a saúde mental das pessoas, exatamente, sobre o ser humano, o impacto disso. Então, quão importante é integrar as pessoas, trazer para que elas também participem no processo, porque têm o que dizer. E é através dessa participação genuína que vai surgir o quê? A confiança, que é um vetor importantíssimo, não pode mais ter aquela lógica, vamos reduzir os custos, que inclusive tem vários casos onde a inteligência artificial foi utilizada com o objetivo de aumentar receitas, reduzir custo, mas que tiveram de dar passos para entender o fenômeno, porque era muito mais interessante e chegar à conclusão, manter os funcionários, os empregados, escutando para que eles dissessem com a sua prática o que tem mais sentido. Exatamente. E se sentir mais confortável para que se dê o engajamento. Então, olha só o mundo que se descortina na formação dos executivos, principalmente se nossos executivos estiverem muito mais voltados numa lógica analógica. Né? Exato. Nossa, quanta coisa boa a gente aprendeu aqui hoje, a gente pôde conversar e discutir. Eu acho que quem quiser ter mais detalhes, né, sobre o artigo, está disponível na revista GV Executivo, é só conferir. Eu queria muito agradecer a sua participação, professor Anderson, professora Fátima. Um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. E não perca os próximos episódios do videocast FGV Company Insights. Até lá!